Olá, boa tarde, estamos no ar, hein? Na telinha da TV Manaíra com muito mais de hoje. Olha, a gente vai conversar aqui sobre cinema. Você gosta do assunto? Eu também. E vai conversar sobre direitos humanos e alimentação saudável. Tudo numa vibe assim muito legal. Tem música, tem informação e é claro, né? Você vai pegar aí o cafezinho São Brás, que eu já estou pegando aqui, né, para poder a gente começar esse início de tarde, que vai ser delicioso, agradável. Senta, vamos com a gente. Olha, e a gente tem o prazer de iniciar o Muito Mais de hoje com a nova música da paraibana Elba Ramalho. Eu adoro Elba, eu acho que você também, né? A música Eu e Vocês, gravado por Elba e seus filhos Luan Ives, Maria Clara, Maria Esperança e Maria Paula. Ela gosta de filho, tá vendo aí? A composição é de Zélia Duncan e Juliano Holanda. Bom, também batiza o próximo álbum de Elba Ramalho, que está para ser lançado. Veja que música linda e nesse clipe aí fantástico. Uma daquelas pra suavizar a alma, uma tranquila pra reconquistar a calma, uma daquelas doces pra detonar o amargo, uma suave feito brisa ao cair da tarde. Uma balada simples, um amigo em casa, balanço manso voa no quintal, risadas, uma daquelas raras pra aquecer saudade, uma que chame nosso nome, feito mãe, feito vontade. Vontade de cantar num coro essa canção, com voz de coração, eu e vocês. Vontade de cantar no corpo essa canção, com voz de multidão, eu e vocês. Uma daquelas pra suavizar a alma, uma tranquila pra reconquistar a calma, uma daquelas doces pra detonar o amargo, uma suave feito brisa ao cair da tarde. Uma balada simples, um amigo em casa, balanço manso voa no quintal, risadas, uma daquelas raras pra aquecer saudade, uma que chame nosso nome, feito mãe, feito vontade. Vontade de cantar num coro essa canção, com voz de coração, eu e vocês. Vontade de cantar no corpo essa canção, com voz de multidão, eu e vocês.
Olha, a gente está acostumado a vê-lo de terno, gravata, lutando por várias causas importantes para o nosso Estado. Ele é um dos precursores na luta contra a exploração sexual infantil juvenil. A militância no combate à exploração infantil e também no trabalho escravo rendeu ao nosso convidado de hoje o reconhecimento internacional, sendo citado pelo jornal americano The New York Times, né? Não é brincadeira não, né? E pela revista europeia Focus. Ele também foi convidado a debater o tema em países como França, Inglaterra, Suíça. Mas tem gente que não sabe disso não. E o entrevistado também é um apaixonado pelo cinema. Eu tenho esse privilégio porque já o entrevistei em algumas ocasiões. Aliás, quando aconteceu o primeiro filme, não é isso, Eduardo? Primeira vez que falei em público. E aí a gente vai conversar com ele já já. Mas antes de conversar com o Eduardo, que já está posicionado aqui, a gente vai para o Skype, porque hoje vai ter um evento assim super importante em João Pessoa. E aí a gente está aproximando aqui, pedindo até para você que está na direção, né, que você deve ter ouvido falar na Lei Geral de Proteção de Dados, não é não? Pois é, a lei aprovada em 2018, depois de uma batalha de anos, coloca o Brasil ao lado de mais de 100 países onde há normas específicas para definir limites e condições para a coleta, guarda e tratamento de informações pessoais. Hoje à tarde, aqui em João Pessoa, vai acontecer uma palestra para desvendar a Lei de Proteção de Dados nas agências de publicidades e marketing. Então, para falar um pouco sobre esse evento, que será online, estamos agora ao vivo também por Skype com o professor pós-graduado em Direito Internacional e graduado em Ciências da Computação, Cláudio Lucena. Boa tarde, Cláudio. Tudo bem? Boa tarde. Satisfação. A satisfação é toda nossa, viu? O assunto é muito interessante, inovador, e eu queria saber de você, que evento é esse e o que é que ele vai tratar especificamente dessa vez. Pois não. Você disse aí, uma batalha e praticamente uma década para a gente considerar esse ativo. Só um instante, Cláudio, parece que está havendo uma falhazinha no som. Dá para você ou afastar ou aproximar, eu não sei o que é que está acontecendo, para poder a gente compreender melhor, porque estava tendo uma falha, sabe? Ele está dando aí você vai fazendo o teste para poder a gente... Isso. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Ótimo. Desculpa então, Gerardo. Não, pode falar. Como você disse, nós temos aí quase 10 anos de batalha para reconhecer a importância desse ativo tão fundamental, né, numa economia digital e numa sociedade de convergência como a gente vive hoje. Dados pessoais já são assim insumo de trabalho para as indústrias, grandes plataformas aí, tanto de redes sociais como de vendas e até hoje em dia plataformas políticas, né, assim, campanhas políticas usam esse dado com muita desenvoltura, com muita liberdade. Sim. O cidadão que está na outra ponta, o indivíduo, nós, eu, você, os nossos colegas que estão aí, os telespectadores, tem nesses dados um conhecimento muito importante a respeito de si, que está sendo utilizado, vem sendo utilizado pelos outros, sem nenhuma regulamentação, né? Muitas vezes sem nenhuma regulamentação. Então, essa é uma tentativa de pegar esse indivíduo que estava, como eu digo, fora da cadeia de aproveitamento econômico, social, cultural desses dados, colocar ele de volta um pouquinho no controle desses dados. Temos aí um desafio enorme, muitos países já estão discutindo isso há 30, 40 anos, alguns desses 100 que você mencionou, e o Brasil, com essa luta de 10, mesmo com essa luta de 10 anos, só conseguiu agora em 18 de setembro fazer essa lei entrar em vigor. E esse cenário de hoje é uma preocupação dos operadores de marketing aqui da região, né, da Paraíba, do Nordeste e muitos de outros lugares também do Brasil, porque o marketing, Geraldo, você bem sabe, é um ecossistema que migrou praticamente integralmente para o ambiente digital, né? É praticamente aí que se vive hoje. Então, como isso impacta muito, muito fortemente no segmento de marketing, Sinapro, né, a Brade e a BAP se juntaram, aí se reuniram e conversaram com a gente para a gente tentar disseminar esse conhecimento. A gente vai falar um pouquinho de como a Lei Geral de Proteção de Dados impacta de uma forma geral em todo tipo de empreendimento. Mas o foco é marketing e comunicação, porque é o convite dos patrocinadores, né? Esse evento acontece hoje, a partir de que horas? Quem será o palestrante é você mesmo? Isso. Me fala um pouco mais de detalhe do evento para a gente ficar bem azeitado no assunto. Perfeito. Nós estamos juntos às 17 horas, ainda remotos, né? Isso. A gente pretende reunir uma quantidade maior de gente, ainda não é conveniente
fazer essa reunião muito grande. Ele é às 17 horas e ele é remoto, ao vivo. A gente transmite pelos canais do Sinapro, da ABAP e da ABRAD na internet, além do meu canal também no YouTube, Cláudio Lucena. Sim. E esses canais transmitem aí de forma gratuita, possivelmente também vai ficar disponível nas plataformas. O remoto e síncrono, ao vivo, é legal porque a gente interage, né? Tem as perguntas e as dúvidas, mas o evento é aberto, remoto e gratuito para todo mundo. Muito bem. Me fala outra coisa. Aí, dentro dessa temática que vocês vão abordar, isso é um novo tempo, né? A gente está falando Cultura toda hora em nova, novo normal, novo tempo. É uma cultura nova. Mas é algo muito novo e que a gente vai se esbarrar com muitas culturas ainda no uso indevido de determinadas coisas de informações. O que é que há na lei que proíbe e quais são as sanções para quem realmente estiver praticando o que não é o correto a partir de agora, vamos dizer assim? Olha, Gerardo, veja que interessante. Hoje, na divulgação do evento para um outro veículo de comunicação, a gente acabou lembrando de um fato que acontece com frequência com todos nós, de chegar numa farmácia e cantar o número do CPF como a gente canta um bingo. Sim. Bem alto, né? Dá o número do CPF gritando mesmo, como se fosse um bingo. Isso. Ora, que falha básica, né, de fornecimento de um documento, de uma informação tão sensível, porque esse documento CPF cantado, a partir dali ele é o caminho para começar uma fraude. Então isso acontece, como você diz, é uma mudança de cultura, é uma mudança de chave. Esses dados ganharam ao longo dos últimos anos, Gerardo, uma importância que eles não tinham antes disso. E em meio digital, com a possibilidade de replicação, tem um impacto muito grande na vida da gente. Eu costumo dizer que essa lei afeta todas as instituições do Brasil, e eu digo mais especificamente que afeta da boate à igreja, passando pela padaria. Todos precisam fazer essa reprogramação cultural. É evidente que essas fiscalizações e as sanções, que são a sua preocupação, elas não podem ser as mesmas, por exemplo, para o pamonheiro, que vende a pamonha aqui na frente de casa e opera a maquininha de cartão, portanto processa dados pessoais. E a mesma sanção não pode ser aplicada ao Google, ao Facebook, ao Magazine Luiza, a um grande varejista, não é? Aos grandes operadores. Então, é preciso aí fazer esse ajuste fino, que é uma coisa que a autoridade nacional, que é o órgão fiscalizador e regulador que está sendo constituído nesse momento, já está com os nomes indicados, sabatinados e nomeados pelo presidente da República. Esse organismo vai precisar medir, calibrar, né? Para um pequeno, determinadas obrigações, para um maior, com mais riscos, obrigações distintas. Essas multas podem chegar, já, até 50 milhões de reais. Meu Deus do céu. Ou um percentual do faturamento. Não é a tendência. Há outras sanções. Você pode ser impedido de utilizar a base de dados, ter publicado a falha publicamente, né? Como uma espécie de um recall de carros. Então, há todo um sistema de penalidades. Elas, a rigor, essas penalidades só entram em vigor no ano que vem, Gerardo. Sim. Mas a partir de hoje, por exemplo, o cidadão aí, o seu telespectador que está ouvindo em casa e que recebe uma oferta que ele acha que não compartilhou e aquela oferta não devia chegar para ele, ele já pode exigir pessoalmente, né, que esses dados sejam esclarecidos. Acho que aqui tem uma palavra-chave para a gente descrever a nossa nova relação com os dados a partir disso, é transparência. Você está falando de algo que eu fico até com medo, porque hoje a gente diz que os celulares, eles têm ouvidos, né? Eles escutam e a gente fala, daqui a pouco começa a chegar mensagem vendendo isso e aquilo que a gente falou ainda há pouco. E isso aí passa por essa história aí que você está falando, né? Passa, veja só, não tem mágica, né? Os assistentes pessoais, a Siri, que é assistente pessoal do Apple, e os outros assistentes pessoais de outros dispositivos que a gente usa, que são ativados por voz, não tem mágica. Ele não sabe o que é para guardar e o que é que não é para guardar, não. Ele está ligado o tempo inteiro mesmo. Isso. Então, se ele está ligado para ouvir um comando seu, ligue para fulano ou peça uma comida, ele também está ligado para escutar desejos, eventualmente, comerciais de viagem que você tenha. A palavra aqui, eu acho que é a regra, Geraldo, e veja só, essa é a economia que gera muito valor. Eu acho que a gente também não deve mergulhar na tendência fácil de um ativismo de dizer que os dados não podem ser utilizados para mais nada. Dados são muito ricos, são o motor de uma nova economia e o processo de transformação digital que a gente entrou muito intensamente mais a partir agora de março desse ano, ele tem muito valor a oferecer. Mas tem uma palavrinha-chave aqui que eu acho que é o que vai definir a tônica do nosso relacionamento com os dados a partir de agora, Gerardo: transparência.
Todo Muito mundo bem. que trata seus dados precisa lhe dizer, estou compartilhando com fulano e com cicrano, a condição é essa e essa. Ele deseja, é interessante para você, e aí o sujeito vai começar a fazer as escolhas, às vezes mais, às vezes menos consciente, às vezes lendo, às vezes com mais preguiça, né? Isso. Mas assim, uma escolha mais consciente. Transparência, eu acho que é a tônica da gente aí nessa nova realidade. Muito obrigado pela sua participação. Só recapitulando, hoje às 5 horas da tarde, através do... Canais do Sinapro, Abrap e Abade nas redes sociais, YouTube e Facebook. Muito obrigado de novo, Gerardo. Sorte para você, viu? Obrigado. Obrigado. Olha, e Abraço, agora a boa tarde. gente vai conversar com ele, né? Eu posso dizer que você é um homem de cinema, Eduardo Varandas? Talvez daqui a uns 5 anos. Por quê? Você já está no segundo filme, ou tem mais? Não, são 2. São 2, né? Mas eu acho pouco para ser um homem de cinema. Para né? ser um diretor de cinema, tal, né? Eu acho que eu ainda estou aprendendo e me aventurando, mas está dando certo. Tá dando certo, né? Bom, você dirige, Eu não interpreta. Não, meu perfil Eu é quero- só atrás das câmeras. Eu estou fazendo isso porque... Aliás, tem um lado meu que eu sou super tímido, o povo não acredita, mas eu realmente sou. Então eu admiro muito atores e atrizes, a arte de interpretar, mas não é o meu perfil. Isso. Agora, eu roteirizo os filmes que eu dirijo. Então, Você é tão exigente no cinema quanto é exigente nas suas atividades profissionais que são do seu trabalho, no Ministério Público do Trabalho? eu sou menos um pouco no cinema, porque na verdade, como membro do Ministério Público, houve uma escola da vida de 20 anos de procurador, né? Isso. Então, assim, a minha convicção ela é muito firme enquanto procurador. Houve toda uma modelagem, eu fui para São Luís, comecei a trabalhar lá, tive contato direto com o trabalho escravo, nós fomos um dos pioneiros. Eu que fui o corredator da Carta de Belém, que foi o primeiro documento oficial do Ministério Público do Trabalho no combate ao trabalho escravo. Então, toda essa história me fez uma pessoa muito convicta e muito firme. Enquanto cineasta, eu estou aprendendo, não é? Eu nunca dirigi um longa, por exemplo. Foram 2 filmes apenas, 2 curtas-metragens. Embora o primeiro tenha ganhado, por exemplo, 6 prêmios, né? Já foi alguma coisa. Alguma não, muita, né? Aí tem uma palavra aqui que traduz sentimento, que se aplica às 2 atividades. Você nunca teve medo, não, de viver trabalho escravo lá no Ministério Público do Trabalho? Você não tem medo, não, de ousar demais no cinema e se colocar numa exposição que eu já estou vendo que não vai acontecer, né? Porque você está aí premiado, não é uma coisa fácil. Eu acho que medo não é uma palavra assim muito minha do meu dicionário, Sim. sabe? Ou se é, pelo menos eu consegui domar esse tipo de vulnerabilidade. De fato, foi muita coragem chegar a escrever um roteiro do nada, ganhar um prêmio e fazer um filme. Isso. E ser o diretor do filme sem nenhum curso prévio, sem nenhum tipo de... Você não passou pela universidade, nenhuma cadeira, não fez comunicação, não foi para cinema, né? Você simplesmente entrou na vibe do gostar de assistir filme. Primeiro teve a aventura do roteiro, que eu nunca tinha escrito um roteiro antes. Isso. Só que eu adoro escrever. Então, assim, de todas as artes, a arte que eu me sinto mais confortável é a literatura. Sim. Então, o roteiro não foi difícil. Eu peguei vários roteiros, vi Tentou como era a ajustar, né? linguagem. Peguei, inclusive, roteiros também, não só de filmes em português, mas em inglês. Quem foi a grande fonte de inspiração? Não, eu tive várias, porque, na verdade, eu peguei filmes que eu gostava. Sim. E aí, de diretores distintos, né? de diretores distintos. Por exemplo, eu peguei o DET, o Extraterrestre, peguei o Kill My Darlings, que é um filme novo, eu não sei como ficou a tradução em português, é com aquele ator de Harry Potter, Daniel Sim. Radcliffe. Peguei um roteiro da novela Vale Tudo, porque eu gostava muito do estilo de Gilberto Braga, apesar de não ser cinema, Sim. mas eu queria ver também como era a linguagem para televisão. Eu peguei muitas coisas. Aí formei uma pequena compilação e fui dando uma olhada. Depois eu peguei o dicionário do roteirista, porque o roteiro é muito difícil você escrever um roteiro, porque você tem que escrever não só o que o personagem Vai falar, né? mas o que está no cenário, a reação, onde a câmera está. O diretor É muito complexo, né? Muito complexo. Eu estou aqui conversando com você, o diretor está dizendo alguma coisa aqui para poder eu olhar aqui para o lado, aí você tem que ter um sentimento ali que tem que externar aquilo.
não é uma coisa estática, envolve muitas situações. Um roteiro bom tem que conter, pelo Tudo menos, isso, né? esses pontos de luz para o diretor. Ele poderá seguir ou não. Tá? Mas como eu também fui o diretor dos meus, pelo menos, então, assim, eu ou aperfeiçoei o que eu já tinha escrito antes, porque uma coisa é você imaginar, outra coisa é você realizar, ou então eu realmente segui o meu próprio roteiro. Então, eu tenho mais facilidade em escrever roteiros do que em dirigir. Em dirigir, eu acho que eu estou num processo de aprendizagem. Mas Deus colocou, assim, muita gente boa no meu caminho. Eu já sei, o diretor está aqui já me enlouquecendo, mas tem o trailer do primeiro filme. Bota o trailer do primeiro filme, diretor. Primeiro que foi você que divulgou pela primeira vez. Não, pode colocar, já entendi, sem problema nenhum. Esse é o Deus Deus. abençoe esta água, para que seja fonte e cura da libertação. Homens e mulheres que sofrem com a maldição do homossexualismo. Eu devia ter nascido mulher. Sou entendeu? Perdão, meu Deus. Perdão, Senhor. Osana, eu vou no banheiro vomitar, porque o ambiente aqui apodreceu de repente. Então, Eduardo, eu fico olhando aqui e querendo fazer o olhar crítico seu. Toda vez que você enxerga um pouco do filme, você vê defeitos? Você acha que está maravilhoso ou já superou essa... Porque isso aí, de certa forma, é uma insegurança, né? A gente acha que podia ficar melhor. Você acha que podia ter ficado melhor? Eu acho que o primeiro filme, na verdade, que é como se fosse o primeiro filho, eu acho que eu o faria melhor. Inclusive, existe um projeto de transformar num longa-metragem. Sim. Tanto do primeiro quanto do segundo. O segundo Porque são curtas, né? São curtas. O primeiro Isso. tem 18 minutos e o segundo 25 minutos. Sim. Tá? Agora, em relação ao segundo, para a proposta, eu acho que ele ficou o melhor possível. Tá? O primeiro nós tivemos muitas dificuldades, mas também a logística era muito maior. Tinha uma cena com 80 pessoas, por exemplo, numa boate. Já foi... Que foi essa que a gente assistiu ainda. Que foi esse agora. O segundo é um filme mais intimista. Não eu vou falar só a sinopse, eu não vou dar spoiler. Mas é a história de um adolescente que busca uma psicóloga religiosa para curá-lo de uma possível doença que ele se acha que a homossexualidade é uma doença. Sim. Culturalmente foi trabalhado isso na cabeça dele, talvez. Foi trabalhado. Isso é uma coisa que está muito em voga, né? Isso. Teve aquela problemática. Uma das características dos meus filmes, e aí eu nunca vou esquecer o que Nica me disse, a atriz que fez Sim. Osana, que ela fala assim: Eduardo, você faz o filme que precisa ser assistido, porque necessariamente tem uma ligação com o meu cargo de procurador, Sim. que é uma temática de direitos humanos, de proteção da dignidade da pessoa humana. Então, Você conseguiu fazer links, então, com sem o seu dúvida. trabalho. Tem total. É. Não é? Quando a gente, na verdade, no primeiro filme abordou a questão da transfobia, do crime de ódio, uma série de coisas, veio da minha experiência como procurador quando a gente trabalhou a discriminação de mulheres trans, por exemplo. A proteção de mulheres trans no ambiente de trabalho. Faz todo sentido o que você está falando, porque a gente sabe que na prática nem tudo que a gente deve dizer pode ser falado, né? Dentro da sociedade que a gente vive. Tem coisas, é muito comum a pessoa dizer, tem verdades que não podem ser ditas, né? Não é isso? Nesse caso aí, as verdades você consegue dizer, porque está em filme, né? E você passa mensagens e dá o seu recado ali.
Às vezes as pessoas me acham um pouco polêmico, porque na maioria Você das... não se acha polêmico? Não. Eu acho ótimo isso. Esse ponto é porque, na verdade, eu acho que eu sou uma pessoa que diz as verdades que devem Isso. ser ditas. Exatamente. Não é, às vezes, até no cargo de procurador, muitas vezes, eu digo as verdades que precisam ser ditas, assim. Isso. E que não é todo mundo que tem coragem nessa mesma função de dizer, né? Mas eu procuro fazer porque, nesse ponto, eu acho que a verdade é sempre libertária. Me fala uma coisa, e dizer as verdades nessa posição que você tem não causa muitos conflitos, não? Comigo, não. Sim. Causa com os outros perante mim. Sim. Mas eu estou muito em paz. É tranquilo. Não é? Eu acho que a gente nasce com algumas missões. Se a gente tiver sorte de as descobrir e pôr em prática, eu acho que a gente está agradando ao universo, a Deus, para quem acredita, né? Olha só quero chamar a atenção do telespectador. Hoje eu estou conversando aqui com o Eduardo Varandas assuntos que normalmente não são os assuntos que ele aborda nas entrevistas que ele é convidado, porque vai falar sempre diretamente sobre a atividade profissional dele como procurador do Ministério do Público do Trabalho. E aí hoje aqui a gente está ao lado do cineasta, também do procurador, porque como a gente está conversando aqui, estão se cruzando, né? É isso aí, há um cruzamento hoje da atividade do cineasta com o procurador, porque a temática daqui é vivida cá. Isso. Então, isso é colocado em cena. Não é isso? Quando você é você mesmo, não tem como, por mudar de estar em outra profissão, tipo cineasta, Sim. você ser outra pessoa. Isso. Na verdade, o procurador e o cineasta é só Eduardo. Então, a linguagem, ela tem um viés muito de preocupação com o ser humano, preocupação com as pessoas discriminadas, questionamento de algumas posturas, que é a mesma linguagem como membro do Ministério Público. Eu acho que hoje o Ministério Público é o grande protagonista social de uma revolução em prol dos direitos humanos. O cinema, de todas as artes, é uma das que tem o maior poder comunicativo de formação de opinião, principalmente de um público que também forma opinião e tem efeito multiplicador. Então, as coisas, na verdade, elas não são duas faces de uma pessoa, elas são a alma de uma pessoa, entendeu? Entendi demais, entendi e fico assim, muito satisfeito porque você consegue separar os dois. Vamos considerar que são dois personagens, né? O Eduardo é procurador e o Eduardo cineasta. Embora eles saiam de um Eduardo só, né? São dois braços, né? Você está aqui, mesmo corpo. não é de um mesmo corpo, então de uma mesma cabeça. Mas eu queria saber de você a reação das pessoas para quais você trabalha, ou com quem você trabalha. No Ministério Público, você trabalha com colegas que são outros procuradores, tem um corpo lá de funcionários e você recebe as demandas que chegam do exterior. Você vai para o cinema, aí você vai conviver primeiro com os artistas. Os artistas que têm, em geral, e isso não é um estereótipo, né, que a gente tem que ser ali e tal, mas são pessoas que se permitem mais, que estão dentro da sensibilidade de todo artista, que são mais descontraídas, são menos postas, que estão disponíveis e se colocando para incorporar personagens, né? Isso. Esses artistas, quando olham para você, não enxergam também o procurador, não? Não se intimidam, não? Olhe, no primeiro filme houve um certo questionamento, como Sim. se eu fosse um forasteiro. Certo? E não pudesse, né? E não pudesse fazer. E eu confesso que eu aceitei com muita humildade todos os questionamentos, os venci e o filme saiu do jeito que eu queria. E a partir da primeira vez o caminho estava aberto já, né? Da segunda vez, eu trabalhei com uma musa do cinema paraibano, que é a Ingrid Trigueiro, super talentosa. E eu confesso que, num primeiro momento, assim, eu digo, meu Deus, é um cineasta iniciante, dirigir uma pessoa que já tem uma história muito grande no cinema, extremamente experiente, mas ela é de uma grandeza espiritual, assim, tão incrível, que as coisas transcorreram, assim, muito tranquilamente. Sim. Em relação a Osana,
Quanto aos atores, eu não tive problema. Foi mais uma questão assim da equipe técnica, alguns questionamentos, o que eu via com muita naturalidade. Nica é outra pessoa, a que fez a Osana, também assim de uma vasta história nas artes cênicas, Sim. no teatro, enfim. Houve um total encontro de almas em relação tanto à Nica, quanto à Ingrid e quanto aos demais atores. No caso de Cura, Micael, que está iniciando, é a nossa grande aposta para o cinema. Isso. Um ator talentosíssimo, um menino super jovem, que eu tenho certeza que vai despontar. No filme Osana, eu tenho uma coisa que eu me orgulho muito. Dani Barbosa, Sim. que é a mulher trans que faz a melhor amiga de Osana, foi o primeiro trabalho de audiovisual no cinema. E ela foi a primeira trans negra a cruzar a passarela do Festival de Cannes com Bacurau. Olha aí. Tudo que você está falando aí passa pelo seu trabalho no Ministério Público, né? Você está falando das trans, dos negros, de minorias, né? Que sofrem tanta perseguição e que você consegue conviver e trazer a realidade deles para mostrar verdades que precisam ser ditas. Né? Porque eu acho, Gerardo, que quando a gente faz com amor, quando a gente faz acreditando, quando a gente coloca a nossa alma naquilo, não tem como dar errado, entendeu? Isso demais. Pouco importa o fato de eu estar investigando alguém na minha função de procurador ou criando uma obra. O amor é o mesmo. Você sabe que você falou algo que, para mim, eu já sei disso há muito tempo. Como eu passei 35 anos escrevendo diariamente, aí você tem hora que você escreve ali a informação pura e simples, né? Isso, aquilo, aquilo outro. Aí, quando você coloca a alma naquilo que você está escrevendo, chama a atenção de um jeito e as pessoas se sensibilizam tanto que você não imagina. Porque uma coisa é você dar a notícia, a outra é você fazer um comentário colocando emoção, colocando ali sentimentos que são muito fortes. E isso tem um impacto enorme, que é mais ou menos dentro pelo menos do que eu enxergo na sua atividade enquanto procurador, não tem como a gente não enxergar emoções, sentimentos, a força do sofrimento, né? Das perseguições, e isso toca o ser humano. Aí na hora que você consegue jogar isso para o trabalho no cinema, olha só como você está tendo um privilégio, né? Mas deixa eu sair um pouquinho de você aqui agora, porque você come glúten? Como tudo. Tudo. Vou aqui conversar com a Aline, a chefe Aline, que está sempre com a gente aqui e está sempre trazendo uma boa novidade. Como é que vai, doutora Aline? Tudo bom? Tudo. Prazer, doutora Aline Grise, todo meu. né, que está sempre presente aqui no Muito Mais, trazendo sempre alguma boa informação para quem precisa comer bem e com qualidade, não é isso? Porque o bem pode dizer assim, é muito, mas não é o bem, não. O bem é com qualidade. Isso, Me fale da questão do glúten. O que é que essa sensibilidade do glúten pode causar no ser humano? Então, é muito importante a gente estar trazendo, né, falar sobre o glúten, para que as pessoas entendam um pouco, desmistificar essa coisa que colocaram na cabeça das pessoas que eu vou comer glúten, eu vou engordar, eu vou tirar glúten, eu vou emagrecer, né? Antes de mais nada, existem as pessoas que têm intolerância realmente ao glúten, né? Que pode ser genético, que são principalmente as doenças celíacas e autoimune. Então, realmente, o glúten ele vai trabalhar de maneira contrária no organismo dessas pessoas. Sim. Né? Que provavelmente, quando você tem algum problema de saúde, autoimune ou já é celíaco, você já tem um acompanhamento médico e nutricional. Esse é o primeiro ponto, né? Então, a gente tem que saber diferenciar o porquê que eu não como glúten. Existem pessoas que não são celíacas, nem têm doença autoimune, mas elas, ao decorrer da vida, independente da idade, elas criam essa intolerância, né? A permeabilidade intestinal. Então, o próprio intestino, ele começa a rejeitar o glúten. É tão curioso isso, Aline, porque até um certo tempo atrás, eu estou falando isso, está me irritando tanto, porque parece que eu sou velho, né? Há um tempo atrás, aí todo mundo já vai lá atrás, né? Mas as pessoas tinham o problema, mas não sabiam o que era o problema, né? Isso.
E aí, com a evolução dos tempos, os melhores estudos, acompanhamentos, é que as pessoas ficavam com o estômago aqui um pouco inchado, né? Com muito gases, não sei o quê. Não sabia o que era, tomava remédio para outras vias e terminava que não resolvia. Que acaba que é uma intolerância ao glúten e à lactose, que hoje se tornou uma coisa muito comum, não é mais incomum. Né? Então, independente da sua idade, você pode ter uma intolerância. Não é porque os alimentos mudaram, não, né? Não, não é porque os alimentos mudaram, porque ele já vem sendo transformado há muito tempo. Sim. Né? Então, isso é uma coisa mesmo do próprio organismo. Isso. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado e saber identificar em que ponto eu me enquadro. Se realmente eu tenho alguma doença ou se eu tenho intolerância. Né? Até as próprias enxaquecas. Tem pessoas que têm enxaquecas horríveis, né? Aquelas enxaquecas crônicas, que aí quando faz uma alimentação balanceada e alguns organismos excluem o glúten e a lactose, você começa a ter uma melhora. Por quê? Porque realmente eles dão um processo inflamatório no organismo. É incrível, é incrível. Mas vamos lá, aí a receita que você... Assim, pronto, aí tem o problema do emagrecimento, né? Isso. Que aí o que é que as pessoas fazem agora? Tudo é dieta sem glúten. Mas elas têm que lembrar que não é o glúten propriamente que está engordando, é aquilo que você consome e a quantidade do que você consome. Principalmente a quantidade, né? Porque se você gosta de comer um pão francês no café da manhã, você não vai aumentar de peso por conta disso, mas eu conheço pessoas que comem 6. Aí a culpa não é do glúten, né? É da quantidade. Isso. E aí eu quis trazer justamente por quê? Porque as pessoas que realmente são alérgicas, que têm doença autoimune, que têm doença celíaca, quando você descobre, você acha que é o fim do mundo e diz, pronto, eu agora não vou comer mais nada, é tudo ruim, não tem sabor. E aí também, né, o mercado também vem melhorando, vem mostrando que você tem como ter uma comida gostosa, mesmo sem ter glúten. Mostrando bons caminhos, que nem tudo está perdido, né? Eu falo muito isso por conta do açúcar, né? Que eu sou diabético, não posso. Então, num primeiro momento, eu quase me desesperei, sinceramente, porque a minha família toda aí já havia essa tendência de mostrar que eu poderia ser. Vezes fora do normal, pouca atividade física na época, tudo favoreceu. Mas quando disse está diabético, parece que realmente é uma explosão. Que cai, né? Porque um dos maiores prazeres é comer, né? Isso, aí tive que fazer a decisão, né? A decisão para viver bem e melhor. E aí, para isso, tinha que fazer algumas flexibilizações naquilo que a gente tinha como o melhor de viver. O açúcar deixei de comer literalmente. O organismo se acostumou e você não deixa de sentir prazer. Eu estou olhando aqui, eu sei o gosto, sei que eu adoraria, né? Esse brigadeiro aí, um brigadeirão daquele bom, que eu já disse aqui, não posso dizer mais, viu, Eduardo, porque outro dia eu falei aqui, aliás, falei no jornal que a cantora Marília Mendonça, linda, com voz maravilhosa, tal, mas estava gorda. Quase que o mundo vem abaixo nas redes sociais. Disseram que até que eu tinha gorda era a minha língua. Aí eu morri de rir, porque termina ficando engraçado. Mas o gordo adora encher a boca. Eu digo com a cátedra que eu fui gordo, não estou gordo, posso dizer isso. Fui gordo a vida inteira. E o melhor prazer era de encher a boca, deixar ela lotada e mastigar pouco, porque gordo não mastiga muito, né? Porque quer comer mais. Exato. Eu estou dizendo verdades, as verdades que você acabou de falar, que a gente precisa dizer, mas nem todo mundo quer escutar ou assistir. Então, são coisas que a gente tem que falar mesmo. Ou não é? É isso, eu tô rindo porque eu adorei, viu, o que ele falou, eu vou levar pra minha vida. Eu vou esquecer o que as pessoas acham e se eu tô certa, eu vou apenas seguir com a minha convicção. Claro, com respeito, né? Porque a palavra base aí é respeito, mas dizer a verdade não pode ser o fim do mundo, não. A gente tem que dizer a verdade. A gente tem que aprender a ouvir, né? Isso. E mudar aquilo que a gente acha que a gente está fazendo errado. Muito bem. Né? Isso aqui é xilitol, isso aqui você pode comer, eu trouxe para você. Eu vou comer. Não tem açúcar. Claro. Vamos lá. E o que é isso aí? Esse bolinho aí tem duas cores. Pronto, esse bolo aqui, ele não tem glúten, mas tem lactose, porque ele é de chocolate com xilitol, mas ele leva leite ninho. Dessa parte aqui, tá? Então,
Quem tem intolerância ao glúten, mas não tem a lactose, então você tem opções. Isso aqui é totalmente sem glúten, tá? Que é um pastel de forno de frango, também é muito gostoso e que também é uma refeição muito balanceada que você pode estar levando para a sua vida sem estar chorando. Você é guloso, Eduardo? Muito. Mas você é magro, tá sempre aí. Porque, controle. Tudo na vida tem que ter um controle, tem que ter um equilíbrio. Ele não tem o Aline? pensamento do gordo, né? Isso. Que não é o preconceito, mas quando a gente diz o pensamento do gordo, são pessoas que só pensam na quantidade que vai consumir para se satisfazer, né? São aquelas que, ao terminar a refeição, já está pensando na seguinte. Isso. Não está dando nenhum espaçozinho para poder pensar em outras coisas. Exatamente. Não é isso? A gente vai ao intervalo comercial, volta já já. Tem mais Aline Gris, tem Eduardo Varandas e um papo aqui, olha, que vai rolar ainda. Vamos lá ao intervalo e a gente volta em 1 minuto. Bom, e a gente está de volta para assistir imediatamente o trailer do novo trabalho de Eduardo Varandas e depois aí bate papo aqui. Vamos lá. Tanto pedido para não ser isso. Tanto choro no banheiro escondido. E nada. Nenhuma resposta de Deus. Doutora, eu acho que eu sou gay. Ser gay não é uma opção. Você não fez essa escolha. Entendeu, Matheus? Entendi. É uma psicopatia, uma parafilia. A terapia ajuda. A terapia resolve. Porque a psicologia é neutra, mas eu sou terrivelmente evangélica. Olha só, uma coisa que eu percebi. No primeiro filme você assina diretor Eduardo Varandas. Nesse agora você acrescentou mais um nome. Foi. Olha Não que ninguém percebeu, né? Mas essa questão dos nomes é muito engraçada. Sim. Porque meu nome é Eduardo Varandas Araruna. Isso. E quando a gente acaba sendo conhecido pelas pessoas, as pessoas é que lhe batizam. Uhum. Você não escolhe necessariamente um ou outro. Eu gosto dos dois nomes. E aí, normalmente, por exemplo, quando eu era cronista do jornal Correio da Paraíba, dos portais, eu assinava Eduardo Varandas Araruna já. Isso. Aí eu resolvi continuar com o nome completo, mas as pessoas só falam Eduardo Varandas. É porque sintetizam, né? Não conseguem vender bem ou facilitar. Tem que ser. No Congresso Nacional, as pessoas fazem a opção, né? Os deputados, os senadores lá, eles olham qual é o nome que fica mais fácil de ser percebido. Porque a palavra vender, nesse caso aí, pode não ser bem entendida, mas para vender melhor o nome, para propagar melhor, com dois fica mais fácil. Mas vamos ao filme. O que é que fica nesse aí? Qual é o resumo que você pode trazer para a gente desse novo filme? E ele vai para o Fest Aruanda. Vai para o Fest Aruanda. Selecionado, a gente se sentiu super honrado. A ideia é questionar esse religiosismo que tomou conta do Estado laico e que tem infiltrações graves no poder, não é? Fazendo com que a gestão pública beneficie uma facção de pessoas que se denominam cristãs e outras não, quando, na verdade, a dignidade humana é princípio da República e não admite discriminação, e também é baseado em 3 casos reais, diga-se de passagem. Que é muito importante isso. E também a ideia terrível de que a questão de sexualidade é uma doença, quando a Organização Mundial de Saúde já disse que não é. Uhum. E que as pessoas têm que entender que a última palavra é da ciência. Claro. Em termos de comportamento, em termos de psique do ser humano. E aí o filme traz à tona tudo isso,
através de um adolescente altamente atormentado, filho de pais muito religiosos, que busca incessantemente uma cura de algo que não é doença, mas uma mera característica. E quantas pessoas a gente já viu, né, que partem para essa busca, católico vira evangélico, de evangélico vira católico, buscando uma cura que não E tem não vai existir. uma realidade muito cruel que me fez fazer o filme, é que foi apurado nos Estados Unidos que o maior índice de suicídio entre adolescentes gays religiosos. Não é? O maior índice de suicídio por causa da extrema autorrejeição. Então, a gente traz isso para ser debatido, para ser discutido, para que as pessoas aprendam. Não é uma crítica necessariamente a um pensamento religioso, mas é um questionamento de uma prática que pode culminar, inclusive, com o suicídio, que é essa história da cura gay. Bom, o filme já está no ar, já foi lançado. A gente vai ter que encerrar, você diz rápido. Aline, meu amor, obrigado pelo glúten aqui. Poderia ter sido mais amplo, mas eu vou comer já aqui o xilitol que ela me trouxe e vou dar a nota para você. Muito obrigado, viu? Você. O filme vai ser lançado no Aruanda, porque com a pandemia a gente não pôde lançar, obviamente, e aí eu queria que todo mundo fosse... Vai ser presencial ou online? Eles estão para decidir. Ainda, mas a gente está torcendo para ser o presencial. Né? Dentro da segurança, impacto, né? A ideia é essa. Muito bem, muito obrigado pela sua presença É um aqui. prazer. Vamos ter outras oportunidades, viu? Bom.